Eu vou abrir aqui para quem quiser colocar alguma questão por 15 minutos, para depois a gente ouvir a doutora Ana, mas eu queria fazer uma observação do que eu ouvi. Essa tendência, né, que a gente observa, que o doutor Nelson mencionou muito bem, que ocorre em 90% dos estatutos das empresas, da existência da cláusula compromissória. E ele mencionou aqui as vantagens e desvantagens. E uma das desvantagens seria a falta da consolidação de determinados entendimentos. E uma outra vantagem seria a segurança de que a questão estaria sendo apreciada por pessoas com profundo conhecimento da matéria. Sobre esse aspecto, nós estamos aqui tratando atualmente, no tribunal e no próprio CNJ, da necessidade da especialização da matéria de direito empresarial nos tribunais, no primeiro e no segundo grau. E essa é uma diretriz do próprio CNJ, que criou uma comissão especial que trata da atualização da lei de recuperação judicial, que está muito preocupada com essa questão, doutor Nelson. No dia 21, aliás, desse mês, nós vamos fazer um evento aqui na Emerge, cujo tema é a necessidade da especialização da matéria de direito empresarial nos tribunais. Então, essa não é uma questão que passa ignorada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário sente a exclusão dessa matéria empresarial por força dessas cláusulas dos estatutos das companhias. Mas essa matéria vai ser debatida aqui, vamos trazer o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para expor aqui a experiência deles, porque lá já existe a especialização no segundo grau. Se Vossa Excelência tiver a oportunidade, puder comparecer, vai ser muito interessante. É só essa observação. Eu vou abrir, então, para o debate por 15 minutos e dou a palavra a quem tiver alguma questão a colocar. Por Ana, parece que... O único, eu faria... O Nelson sempre esgota os temas de uma maneira brilhante. Eu só acrescentaria uma informação de fato de que realmente as arbitragens têm dominado os litígios referentes às companhias, às sociedades que têm ações em bolsa com a cláusula, inclusive impositiva, como o Nelson bem esclareceu, de que a Câmara do Mercado solucione todos esses litígios. Mas o que nós também temos visto no mercado, Nelson, é uma grande procura por ações anulatórias de arbitragem. Eu, particularmente, que atuo na área do contencioso empresarial, eu tenho recebido um volume muito grande de demandas nesse sentido. E talvez a gente tenha chegado a um grau de amadurecimento jurídico do Instituto da Arbitragem que o judiciário não precisa mais ter aquela postura paternalista de deixar passar problemas na arbitragem para prestigiar o Instituto e nas ações anulatórias ser criterioso, porque nós não podemos pecar pelo excesso nem pelo outro extremo e nem pela falta de controle. Então, é muito importante que o judiciário, é lógico que tem que se prestigiar as decisões de mérito da arbitragem, mas algumas práticas correntes no país que nós temos visto, como decidir matéria técnica sem perícia,
ou impedir a oitiva de testemunhas, só pelo volume de casos, é preciso ser analisado com muito cuidado, porque nós não podemos, por outro lado, também transformar a arbitragem até em benefício ao próprio Instituto, a gente não pode transformá-lo numa espécie, entre aspas, de arapuca para a parte que está litigando, né? Então, eu acho que o judiciário tem um papel muito importante nos litígios societários e muito criterioso na avaliação das arbitragens. É claro que a qualificação, ainda mais na Câmara de Mercado, mas não estou falando da Câmara de Mercado, eu estou falando do mercado arbitral do país. Nós hoje temos no Brasil cerca de 400 processos arbitrais em média em curso, quer dizer, é um volume pequeno, relativamente pequeno, né? Não é a arbitragem que vai tirar o volume de litígios do judiciário, são casos muito específicos, como o Nelson mencionou. Mas uma questão que me preocupa, sinceramente, nesse momento, é a grande procura por ações anulatórias. Eu acho que a gente chegará a um equilíbrio em que haverá também alguma exigência mais rigorosa do judiciário pelos procedimentos adotados, principalmente os procedimentais, porque o mérito não vai ser julgado em arbitragem, até porque não há recurso em arbitragem. Então, se você não produziu uma prova, o seu direito foi aniquilado, né? Então, essa é uma preocupação, embora eu seja uma grande entusiasta da arbitragem desde o primeiro dia da vigência da lei, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu não sei, Nelson, se na sua experiência você tem visto, na sua área específica, a quantidade de demanda pela anulatória da arbitragem que me preocupa. Eu tenho algumas dúvidas a respeito. Me manifesto também tenho atuado muito como árbitro, menos como advogado em arbitragens, mas em alguns casos, e dado muitos pareceres também para arbitragens. Primeiro, essa questão da cláusula compromissória, ela é obrigatória em termos, porque se a companhia não quiser fazer parte lá do novo mercado, ela não é obrigada a incluir a cláusula compromissória. Então, é uma opção, digamos, das companhias que querem ter suas ações negociadas lá nesse novo mercado. Se elas quiserem ter, elas vão submeter à exigência da cláusula compromissória estatutária. Se não quiserem, não vão. Então, há uma primeira opção pela arbitragem. Segundo, eu tenho visto alguns casos realmente de ações anulatórias, confesso até que num caso que me incomodou particularmente, como árbitro, a parte que perdeu entrou com uma ação para anular contra a Câmara, contra a outra parte e contra os árbitros. Nossa. Nossa. E deveria ter sido considerada inepta inicial, infelizmente não foi. Inepta absoluta. Infelizmente não foi, não é aqui no Rio, em São Paulo. Mas, enfim, que eu acho um excesso também e um absurdo na utilização de ação judicial contra uma decisão arbitral. Nos termos da lei da arbitragem, o árbitro ele é juiz de fato e de direito. Ele tem uma função jurisdicional. Então, eu acho que a minha tendência é no sentido de não ter revisão no mérito de decisões arbitrais, a não ser que sejam decisões absolutamente aberrantes ou que subtraiam as partes do devido processo legal. Não faz uma perícia sem fundamento, deixa de ouvir uma testemunha, enfim. Se o devido processo legal for atendido, eu acho pouco provável que se aceite a anulação da decisão arbitral. Eu estou com um caso agora, inclusive, que o advogado da parte dispensou a produção de provas, teve uma decisão contrária, e no pedido de esclarecimentos, que muitas vezes é utilizado como verdadeiros embargos, ele disse, não, a decisão é nula, porque não houve produção de provas, que ele mesmo havia dispensado. Então, acho que tem os dois lados. Quer dizer, por um lado, há necessidade de nós termos algum tipo de controle judicial, por outro lado, há uma tendência também de se levar ao judiciário casos que não deveriam ser trazidos ao judiciário. Há um certo exagero nessa tendência hoje, que eu concordo com você, tentar anular as decisões arbitrais. Qual é o problema maior disso? É o risco da insegurança jurídica. Você tem decisões em arbitragens que são muitas vezes extremamente técnicas, se ouve testemunhas, faz perícia, principalmente em casos envolvendo a compra e venda de grandes empresas, que às vezes uma arbitragem leva na média 18 meses, às vezes leva 3, 4 anos, se tiver muitas provas. Você tem a decisão, quer dizer, tem o pedido de esclarecimento,
Pode ter aí 4,5, 4 anos e meio, 5. Depois for levar ao judiciário, você vai ter uma disputa que não acaba nunca. Então, a meu ver, tem que se ter um certo cuidado. Quer dizer, evidentemente que há a possibilidade de anulação, mas eu acho que tem que ficar centrada na questão de casos em que se pretere alguma produção de provas, uma perícia, quando era cabível a perícia, a ausência de quaisquer provas que tenham sido solicitadas pela parte, enfim. Nessas hipóteses, eu acho que há a ausência do devido processo legal e, consequentemente, caberia a anulação da decisão arbitral. Agora, eu concordo com a Ana que realmente está crescendo o número de situações em que se procura advogado para anular determinada decisão arbitral. Aumentou muito o número de arbitragens, com isso também aumentou muito o número de árbitros, muitas vezes não muito experientes. Então, é uma tendência mais ou menos inequívoca que vai se ter um número maior de decisões arbitrais e um número maior também de ações judiciais para anular essas decisões. E também concordo com a Ana que, com o tempo, nós teremos aí um equilíbrio nessa situação de arbitragem e poder judiciário. E também, doutor Ana, doutor Nelson, muitas partes que se obrigam nos estatutos e nos contratos também têm trazido a discussão ao Poder Judiciário diretamente, ignorando as cláusulas. Esse número tem aumentado, tem que, de pessoas que arguem a competência do Poder Judiciário tendo a cláusula arbitral. E aí nós temos que decidir se é ou não aplicável a cláusula arbitral. E às vezes ela vem redigida de uma forma não tão clara, não de interpretação tão fácil, para saber se realmente ela se aplica àquele fato que está exposto, né? Essa também é uma tendência que a gente tem observado de aumento desses casos, né? Sim, sim. E aí eu tenho que fazer a minha culpa como advogado. Quer dizer, aí é culpa dos advogados que muitas vezes não sabem redigir uma cláusula de arbitragem. É verdade. O caso célebre, é público, eu posso falar, que é o caso da Braskem, uma cláusula compromissória vazia. Quer dizer, uma cláusula compromissória que não disse qual era a Câmara de Arbitragem competente. Aí vem o Judiciário. Como é que o Judiciário vai suprir a vontade das partes que deveriam ter escolhido a Câmara competente e não escolheram? É uma decisão quase impossível. Essa discussão ficou no Poder Judiciário, estava na Bahia, depois foi para o STJ, levou uns 4, 5 anos para decidir, mandar de volta para a juíza de primeira instância, em Salvador, para ela dizer qual é a Câmara. Quer dizer, toda a celeridade que se exigia, que se requeria, que se queria nesse caso, por uma má redação de cláusula compromissória, foi por água abaixo. Então, é fundamental que se tenha sempre na cláusula a Câmara competente. Quer dizer, a cláusula compromissória, chamada vazia, sem dizer qual é a Câmara, é certamente um problema praticamente insolúvel que vai cair no colo do Poder Judiciário. Sem dúvida. E aqui realmente a culpa é dos advogados. Seria possível levar até uma aplicação por analogia ou optativa no tocante ao caráter do pronunciamento do comitê, digamos assim, um caráter facultativo, caráter obrigatório, caráter vinculativo, evidentemente, que levaria ao exame dessa responsabilização. É uma zona que me parece muito cinzenta, né? Até que ponto é possível responsabilizá-los e, sobretudo, a natureza do pronunciamento emitido por esse conselho, se vinculativo ou não, do comitê, se vinculativo ou não ao conselho administrativo. Essa é uma questão excelente. Enfim, em termos de doutrina, nós estamos debatendo com isso, porque, por exemplo, se pegar algumas situações, o comitê é obrigatório. Perfeito. Os bancos, por exemplo, têm que ter obrigatoriamente um comitê de auditoria. Né? Todos os bancos, por resolução do Banco Central, têm comitê de auditoria.
Nesse caso, não dá para se defender que esse comitê de auditoria tem uma função meramente de recomendação. Ele existe por obrigação regulamentar. Então, aqui é por imposição, eu diria que o que ele faz é mais do que recomendar. Quer dizer, ele não vai deixar sair um balanço de um banco sem ter dado uma opinião favorável a respeito. Então, em se tratando de bancos, eu diria que a responsabilidade dos membros do comitê deve ser vista com mais cuidado. Com relação às demais companhias não financeiras, os comitês eles são facultativos. Muitas vezes, os estatutos são mal redigidos e levam a impressão de que o comitê ele é decisório. Por exemplo, muitas companhias criam Comitê de Relações Humanas e dizem que caberá ao comitê escolher tais ou quais cargos. Erradamente, porque deveria dizer que caberá ao comitê recomendar ao Conselho de Administração a adoção de tais ou quais critérios. Se você tem um comitê com funções decisórias, como nesses casos que eu estou mencionando, a responsabilidade deles vai ser praticamente igual à do membro do Conselho de Administração. Se não tiver, a responsabilidade deles, por infração ao dever de diligência, terá sido por recomendar mal, não por decidir mal, porque não vai ser decisório. Em regra, sim, tirando essas exceções, eu lhe diria que a responsabilidade é pela má recomendação, pela recomendação desinformada, pela recomendação não estudada, que é diferente da responsabilidade do membro do Conselho de Administração, que é pela tomada de decisões. Mas acho que tem que estudar, primeiro, se é a instituição financeira, e segundo, qual é a natureza da responsabilidade deles que deriva do Estatuto. Porque fora bancos não está na lei. E, Nelson, pegando carona na excelente pergunta do desembargador Roldão, esses conselhos eles podem dar determinações diretas à diretoria da companhia, eles se reúnem com a parte administrativa, com a diretoria, eles podem determinar atividades à diretoria da companhia ou não? Eles teriam que sugerir a determinação ao Conselho de Administração? Não, eu entendo que esses comitês são comitês de assessoria ao Conselho de Administração. Você não tem poder hierárquico do comitê com relação à diretoria. O comitê recomenda ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração ele vai então, orientar a diretoria da companhia como é que ela vai se comportar. Esse, digamos, é o esquema previsto na lei das SA. Não há poder hierárquico do comitê com relação aos diretores. Nem pode haver, né? Nem pode haver. A responsabilidade básica é do Conselho de Administração. O que existe na prática, que talvez isso esteja atormentando em muitas decisões, é que os estatutos, às vezes, são mal redigidos. Os estatutos, às vezes, são redigidos de uma maneira que eles subordinam a diretoria ao comitê de assessoramento. Está errado. Esse é o ponto. Está errado. Nesses casos, eu diria que a responsabilidade dos membros do comitê é muito maior do que se não tivesse previsão no estatuto. E a responsabilidade ainda maior, enfim, vários inquéritos da CVM foram nessa linha, quando se tem pessoas que são membros do Conselho de Administração e membros de um comitê. Você tem membro do Conselho de Administração e membro do comitê de risco. Houve um acidente na companhia. Ele vai ser punido com mais rigor do que um membro do Conselho de Administração que não faz parte do comitê. Agora, eu concordo com vocês que realmente é um problema de redação de estatuto. Verdade. E a natureza, professor, seria sempre aí subjetiva. A responsabilidade não se aventa nenhuma possibilidade de responsabilidade objetiva nessa. Não, aí é sempre subjetivo. A meu ver, né? é sempre subjetivo. Tem que provar a infração ao dever de diligência, a infração ao dever de informar. Não há responsabilidade objetiva. Mesmo porque se você cria uma jurisprudência responsabilidade, ninguém mais vai ser membro desse comitê. Então, é verdade, acaba com a classe. Acaba com a classe. Isso é uma coisa parecida com o que acontece no serviço público, que o chefe do executivo tem órgãos de assessoramento, por exemplo, as procuradorias, que emitem pareceres sobre determinada iniciativa. As assessorias, né? As assessorias. Né? O que se discute, se o parecer, se o procurador do município, coisa que eu já apreciei, tinha responsabilidade pelo ato praticado pelo chefe do executivo, porque ele deu um parecer naquele sentido. O caráter é vinculativo, o caráter é facultativo, o caráter obrigatório. A argumentação é essa, não, eu apenas dou um parecer. Não tem força vinculante. Quem toma a decisão é ele, eu não tomo a decisão. Mas se ele não foi diligente na emissão do parecer? Sim, aí já estamos evoluindo, né, para o exame da conduta
se ele estava de má fé, né? Enfim, é uma boa discussão. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Doutor João. Bom dia, parabenizo também pela aula. A minha questão se relaciona a talvez até uma possível causa do pequeno número de ações que visam a buscar o ressarcimento em operações de insider trading. A minha dúvida se refere a como se daria a apuração dos danos, a quantificação, considerando que a parte que compra ou vende o valor mobiliário, o fazendo através de bolsa, ela faz a ordem sem saber quem está no outro lado e faz sem que venha alguém apresentar para ela um produto omitindo uma informação. Então, assim, ela deu a ordem espontaneamente por um preço que aceita. E eu entendo, claro, a relevância do Instituto do Insider, talvez pelos seus efeitos externos que até justificam, são fundamento de ser punido, e cada vez com mais rigor, talvez mais pelo efeito de confiabilidade no mercado, de falar assim, nós queremos um mercado mais atraente que não tenha esse tipo de operação, porque depois da operação pode ser que a parte que negociou sinta-se lesada porque negociou com quem sabia, mas a lesão, no caso concreto, talvez seja muito difícil de ser apurada. Se puder elaborar sobre esse tema, eu agradeço. Essa é uma questão complexa. Você tem duas modalidades de atuação do insider, né? Uma chamada face-to-face, quer dizer, eu tenho uma informação relevante, você não tem, eu vendo para você sem antes ter divulgado essa informação. Evidentemente, você vai ter uma ação contra mim pela diferença de preço. Esse é um caso excepcional, quer dizer, normalmente as hipóteses que acontecem são as que você está figurando, são compras e vendas num mercado aberto, enfim, absolutamente, que não se identifica quais são as partes. Então, torna muito difícil a responsabilidade civil. Nos Estados Unidos, a orientação da jurisprudência foi no sentido de considerar, basicamente, como causa da responsabilidade civil o fato de não ter informado. Quer dizer, a falha do dever de informar. O administrador deveria ter informado, não informou. Consequentemente, ele pode ser objeto de uma ação judicial pela infração ao dever de informar. E todos aqueles que compraram ou venderam no período sem a informação, em tese, poderiam ser os autores da ação judicial. Essa discussão a gente está começando até hoje nos casos de ações de classe. Quer dizer, teve alguns casos nos Estados Unidos, a Petrobras, né? E outras companhias brasileiras, a Eletrobras, e que investidores entraram lá com ações judiciais de classe contra essas companhias brasileiras, pelo fato de não terem divulgado as informações. Então é mais com base na falta de divulgação das informações. A OGX também. Lá foram feitos acordos milionários, que foram resolvidos assim. Essas ações de classe, a gente muitas vezes olha aqui com olhos assim de meio cobiçosos, achando que nós deveríamos implantar sistemas semelhantes. Eu tenho sérias dúvidas, são ações que basicamente são boas para os advogados. 97% dessas ações se decidem por acordo, o que faz com que muitos escritórios de advocacia vivam disso, corram atrás dos investidores para entrar com a ação, sabendo que depois vão ter um acordo. A Petrobras já fez o acordo. A Petrobras já fez o acordo. Então, essa discussão está se começando a colocar aqui em arbitragem. Há já 5 arbitragens na Câmara de Arbitragem do Mercado, ações de arbitragem de classe, em que se começa a discutir a responsabilidade da Petrobras pela falta de informações corretas no escândalo lá do Lava Jato. E uma das discussões que vai se colocar, primeira discussão, a companhia no Brasil é responsável ou não? A lei das SA não tem provisão expressa a respeito disso. Tem provisão a respeito da responsabilidade dos administradores e acionistas controladores. Segundo, se for responsável, quem será indenizado? Todo mundo que comprou, vendeu no período, ou vai ter cada um que provar o prejuízo, o que, de acordo com o nosso sistema de direito civil, seria dessa forma. Né? Liquidação dificílima. Liquidação dificílima. Sim. Então, são casos que vão testar a primeira possibilidade de nós termos ações arbitrais ou judiciais de classe,
Segundo, a responsabilidade da companhia, no caso de informações eventualmente falsas. E terceiro, como é que se calcula o dano, como é que se liquida eventualmente o dano num caso de ação de classe. Então pode ser uma boa experiência, porque está se discutindo hoje, eventualmente introduzido no nosso Código de Processo Civil, a ação judicial de classe. Talvez nós tenhamos aí alguns casos interessantes para a gente analisar se é o caso de nós termos esse tipo de ação judicial entre nós ou não. Bom, certamente para nós seria muito bom se pudéssemos ficar aqui mais tempo discutindo com o doutor Nelson, mas o nosso tempo é limitado e todos aqui também querem ouvir a doutora Ana. Enfim, vamos em frente. O doutor Nelson sabe que todos os palestrantes que vêm aqui recebem um certificado para registrar a presença, e eu vou pedir então ao doutor desembargador Antônio Carlos para entregar ao doutor Nelson o certificado que registra aqui a sua participação. Doutora Ana, já está escalado aqui o doutor João Macioli e o doutor Luiz Fernando virão aqui para falar dessa medida provisória. Essa medida provisória mete medo, né? Assusta um pouco, Pela né? abrangência, Assusta sim. um pouco, né? Para isso é que existem os advogados, para isso é que existem os juízes. Não é? É verdade. Porque senão nós não teríamos o que fazer. O senhor me perdoe, senhor presidente, estou aqui usando uma qualidade que eu não tenho, que é a humildade. Eu devia ser mais humilde, mas eu queria fazer duas observações só. A primeira vai ao encontro do que a doutora Ana Tereza acabou de dizer, com todas as letras, porque não é uma medida provisória, positivamente não é. Ela não é uma medida provisória. Depois é repetitiva, porque o artigo 422 do Código Civil e 2036 do Código Civil, bastava que o advogado operasse e ele não teria. Bom, isso é. E segundo, dar os meus parabéns, porque eu estava curioso de saber tendências modernas do direito. A edição do seu livro não é encontrada. Sempre se esgota. Mas eu estava doido para ver o que você tinha dito, mas o fato é que a observação, e prometo não dizer mais nada, a observação é o seguinte: nós tivemos uma sequência filosófica, uma pena, porque aqui embaixo está se tratando de filosofia. Aqui em cima também. Aqui em cima também, exatamente. Porque a filosofia não é para filósofos, é para todos nós. Nós todos estamos filosofando. E nesse instante nós vimos o passar do tempo. Os meios alternativos de solução de conflito, mentira, eles não são alternativos, eles são primários. Eles vêm antes de todos. O judiciário é um remédio para a falha da solução dos conflitos. E, durante muito tempo, nós, do judiciário, desconsideramos essa conceituação filosófica. Depois passamos a tolerar. E agora, em muitos casos, nós somos obrigados, como é o artigo 334, o juiz é obrigado a
atender ao que... Isso tudo, presidente, para dizer que o seu evento está acima de maravilhoso. E eu tenho grande inveja dos senhores que estão aí, porque estão participando desse momento importante do estudo do direito. O senhor está de parabéns e eu estou muito orgulhoso de estar participando aqui. Eu não sei como é que o senhor me deixou ser vice-presidente, mas é a bondade do senhor. E os senhores estão, eu os olho com uma visão de inveja, porque eu queria estar todo dia ouvindo a doutora Ana Tereza e o doutor Nelson Zeric, o doutor Augustinho e a juventude lá do nosso Salomão, que está quietinho lá, sem dizer nada. Desculpe o excesso, mas eu não poderia deixar de fazer essa observação. Eu tenho uma observação a fazer, desembargador, se você me permite. Primeiro, eu gostaria de agradecer participar do evento e compor a comissão permanente de Direito Empresarial da Emerge e parabenizar a doutora Ana, que é sempre um exemplo da advocacia para os advogados, para as advogadas, sempre com as suas palestras muito claras, didáticas. Eu tenho só uma observação muito rápida em relação à medida provisória e, mais especificamente, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. É muito clara a intenção, como a doutora Ana disse, de tentar se limitar e conceituar, objetivar o que seria a confusão patrimonial. Mas é curioso que depois dos incisos 1 e 2, que se tenta fazer essa delimitação, logo no inciso 3, a redação trazida na medida provisória, ela acaba que dá uma certa subjetividade para o conceito, ao se falar em outros atos que caracterizariam um descumprimento da autonomia patrimonial. Então, tentou-se objetivar, mas no inciso 3º deixou uma porta de puxou saída. exatamente com um conceito muito vago, né, outros atos, o que seriam esses outros atos? E aí eu acho que caberia e a intervenção do Poder Judiciário, nesse caso, vai ser importante se o texto for assim aprovado, no sentido de interpretar caso a caso e a jurisprudência ser formada no sentido de deixar claro o que seriam outros atos, para que não se traga insegurança e para que também não se deixe da forma como se tentou justamente evitar, que é uma questão subjetiva. Verdade. Bem colocado. Verdade. Bem colocado. E nesse momento que o STJ está agora se debruçando sobre essa questão do redirecionamento, né, automático, como acontece nas execuções fiscais. Isso vai ter reflexo na esfera trabalhista, na esfera fiscal. Sim. Enfim, isso é uma questão que precisa ser aprofundada. A doutora Ana falou muito bem, ela, como sempre, é muito precisa, objetiva, revela o seu enorme conhecimento técnico da matéria. Já é uma advogada brilhante, conhecida aqui no Rio de Janeiro, conhecida no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Mas o desembargador Antônio Carlos, ele diz isso tudo, mas ele é o decano aqui desse foro. Ele é o decano. Ele é o decano Nosso e é mestre, ativo fixo. nosso mestre. Já, sou daqui. O senhor Não pertence a escapa. essa comissão. Eu estou presente, então, por uma questão de inamovibilidade, ou seja, tem que ficar. Total. Bom, se não houver, então, nenhuma outra questão a ser colocada, eu gostaria de agradecer a todos e aproveitar, antes de encerrar, pedir para o doutor Rodrigo fazer a entrega à doutora Ana do registro aqui da palestra que a doutora Ana proferiu. Já está com você? Tá.
Bom, com isso eu encerro convidando os senhores para o dia 21, onde, como eu mencionei aqui, nós vamos debater a questão da pertinência ou não da especialização da matéria de direito empresarial no 2º grau, e reafirmo já a minha convocação do Dr. João e Dr. Luiz Fernando para fazermos aqui o debate da medida provisória. Dr. João, fica tranquilo que essas normas que estão sendo criticadas, a gente sabe que não foram suas. A comissão tem 100 membros, a gente sabe disso, fica tranquilo. Não. Mas e com isso, então, eu encerro agradecendo a presença de todos.